é difícil dar uma manchete sem dar uma informação pela metade. Então, acho que cada informaçãozinha, nesse caso, precisa de alguma contextualização, tá? A manchete é essa aí que está na tela, né? O Manchester City, ele foi acusado pela Premier League de uma série de infrações ao fair play financeiro da Premier. O fair play financeiro da Premier é uma coisa, o fair play financeiro da UEFA é outra. A gente está falando do âmbito da primeira divisão inglesa. Mais de 100 infrações, tá? Ao longo de 9 anos, entre 2009, praticamente desde a chegada do Grupo Abu Dhabi, que chegou em 2008, e 2018, quando o Pep Guardiola já estava no clube. Nesse período, o Manchester City conquistou a Premier League 6 vezes. Na história tem 8 títulos. Então, assim, grande parte dos títulos, todos conquistados desde a chegada da grana dos Emirados Árabes Unidos, estão dentro desse período de investigações. O que pode acontecer, né? Dentro das regras da Premier League, e aí eu volto a bater na tecla que é o fair play da Premier League, por mais que muita gente não entenda ou não soubesse que existe sim, por mais que a gente veja os gastos dos clubes, não só do Manchester City, existe um fair play financeiro da Premier League. Ele não é tão rigoroso nem de perto quanto o de La Liga. Ele não é tão rigoroso quanto o da UEFA, por mais que pareça pouco rigoroso, mas ele existe, tanto é que a Premier League está enquadrando o City dentro dessas regras que prevêem uma punição que pode ir desde dedução de pontos, como a gente está vendo, por exemplo, com a Juventus na Itália, 15 pontos já deduzidos, outros 20 podem vir aí para a Juventus, o Manchester City pode sofrer isso, quanto ser expulso da Liga, ser expulso da Premier League. Esse é um cenário tão radical e eu não consigo nem imaginar quais seriam as implicações de uma punição desse grau. A punição pode acabar sendo só multa, tá? Eu estou citando universos rigorosos, começando pela dedução e terminando na suspensão, mas pode acabar sendo só numa multa. Por mais que me pareça que, caso o City venha a ser julgado culpado, a pressão por uma punição que não seja apenas multa vai ser muito grande. Mas, poxa, o City 2 anos atrás foi julgado culpado pela UEFA e meses depois foi absolvido pelo CAS, né, a Corte Arbitral do Esporte. É verdade. Mas as acusações são muito parecidas entre UEFA e Premier League, mas é como se eles disputassem o mesmo jogo em competições diferentes. A competição que a UEFA disputou e que acabou perdendo para o CAS, que absolveu o Manchester City, ela tem as regras próprias. A competição que a Premier League está disputando agora contra o Manchester City tem outras regras. O principal motivo que absolveu o Manchester City no CAS foi que, dentro das regras do CAS, há um período de 5 anos para a acusação ter validade legal. Então, a maior parte das acusações que a UEFA tinha contra o City eram para além de 5 anos, ou seja, estavam prescritas. E o CAS, portanto, não viu legalidade do material da UEFA contra o Manchester City e absolveu o clube. A Premier League não contempla um período de prescrição. Então, o mesmo material que foi absolvido pelo CAS, dentro das regras da Premier League, não pode ser absolvido porque não pode ser visto como prescrito. E o segundo ponto, que acho que é o principal, esse caminho do City de recorrer da decisão da UEFA ao CAS não pode ser feito numa possível culpabilização do time no meio da Premier League. Não pode recorrer pode recorrer, mas não ao CAS. Então, eu acho que são duas diferenças centrais para a gente projetar, caso o Manchester City seja julgado culpado por uma comissão independente que ainda vai ser montada, se isso acontecer, me parece que escapar de uma punição profunda, grave, vai ser difícil. Mas, evidentemente, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. A gente não tem nem noção de prazo, Arthur. Era isso que eu ia te perguntar. Não temos. Não tem noção de prazo. Só para a galera entender, quem está em casa, o clube já se manifestou também, né? O Manchester City já divulgou uma nota. Sim. Mas só para a galera entender, o que o City, o que acusam, são 100 acusações, né? Então não dá para falar das 100, mas principalmente o que acusam o City? O que o City fez de errado? Isso. Então, quando eu falo que a acusação ela é muito parecida com a que a UEFA acusou o City há 2 anos, é porque
A maior parte delas, e dessas 100 infrações também, enquanto a gente vê na nota uma parte do posicionamento oficial do Manchester City, vem da mesma fonte. A fonte principal dessas acusações é a seguinte: tanto a UEFA quanto a Premier League suspeitam, a UEFA suspeitou e hoje a Premier League suspeita, e parece ter provas para comprovar essa suspeição, que o dono do Manchester City infla as contas do clube, injeta mais dinheiro no clube do que pode, por meio de maquiagens como acordos comerciais. Então, quando você olha para uma parte considerável dos parceiros comerciais do Manchester City, que vem dos Emirados Árabes Unidos, você pode suspeitar que, caramba, se vem de dentro do Estado-nação que é o dono do City, pode ser uma tática dos donos de injetarem mais dinheiro, porque, assim, para o pessoal entender, tem um limite, tá? Que é diferente entre Inglaterra, Espanha e Europa, mas tem limite em cada uma dessas três instâncias. A Espanha sendo o mais rigoroso e a Inglaterra o menos, mas ainda assim com algum limite, de quanto o dono pode injetar no clube por temporada ou a cada triênio, que é quando o fair play financeiro é julgado, é avaliado. A Premier League diz que o City está injetando, os donos, o grupo Abu Dhabi, está injetando mais dinheiro do que pode por meio de acordos comerciais fakes, de fachada, basicamente. E a gente olha para o relatório da Deloitte, que é uma empresa de contabilidade que todo ano analisa as contas dos clubes da Europa, e assusta o fato, como me assustou quando eu vi o relatório pelo segundo ano consecutivo, de que o City tem acordos comerciais melhores do que marcas muito mais consolidadas como Real Madrid e Barcelona. Assim, por mais sucesso que o City tenha tido nesses últimos 9, 10, 15 anos, cara, como é que você vai conseguir ganhar mais dinheiro comercialmente falando, ter parceiros que te pagam mais do que para marcas como Barcelona e Real Madrid? Então, assim, por mais que seja maior que seja a crise financeira no Barcelona, é uma marca muito mais poderosa que a do Manchester City, sem nenhuma dúvida. Então, isso pode a gente tem que influenciar esperar. em contrato de jogador, em Sim. transferências, em tudo De que envolve treinador. a injeção monetária, né? O dinheiro. Sim, exatamente. Hoje o City ser o clube que mais fatura comercialmente no mundo é um fato estranho, mas poderia ser explicado como ter um time comercial fantástico no Manchester City. É uma galera que, porra, impressionante o que eles conseguem fazer com a marca. Ou pode ser que a Premier League tenha um fundo de razão, como a UEFA julgou que tinha, e foi contrariada pelo CAIS. Mas não contrariada no método, né? E contrariada, sim, pela validade legal das provas que a UEFA tinha contra o Manchester City. Lembrando, essa janela temporal, ela não existe dentro das regras da Premier League. Por isso que eu acho que, assim, por mais que a gente olhe para o caso do Manchester City com pouca crença de que o fair play não funciona, mais uma vez o City vai escapar pagando 50 centavos, eu não sei, tá? Porque a gravidade disso é muito grande. É um dia histórico, porque a Premier League nunca teve uma acusação tão extensa contra um clube da própria Liga. Agora, eu tenho duas dúvidas que certamente o Fred não vai saber responder, que elas deviam ser feitas à Premier League, mas de todo jeito eu vou fazer. Por que agora que eles estão conseguindo chegar à conclusão de contas de 2009 e só o Manchester City está pisando fora da linha na Premier League, não tem nenhum outro clube sendo investigado e tal, só o City, de todos que jogaram a Premier League desde então, fizeram alguma coisa irregular? Até onde a gente sabe, só há uma acusação contra o Manchester City. Não sei, a gente não tem informação de que há outros clubes sob investigação. Todos os clubes, por cartilha, têm as contas checadas, né? Eu não sei até que ponto, porque agora que a gente vê que a Premier League demorou mais de 4 anos entre a abertura e conclusão das investigações, pode ser que esteja em curso uma investigação sobre qualquer outro clube. E a gente não sabe. Isso é sigiloso, né? Sigiloso. Isso é sigiloso. É que, assim, agora chegou à tona, né? E na nota você viu, o City fala que está surpreso. Se isso não for retórico, se isso não for uma técnica retórica, para mim é um sinal muito claro de que não há relação de bastidores. Foi rompida a relação entre a Premier League e Manchester City. Porque a gente sabe, quando é assim, o cara liga no dia anterior e fala, olha, amanhã a gente vai soltar para o público
que uma investigação contra vocês teve resultado e vai a julgamento, a gente vai acusar vocês publicamente, mas a gente está só preparando vocês para saberem que amanhã isso venha a público. Se há um mínimo de relação ali, institucional, eu acho que não há mais. Tanto é que nas acusações, a Premier League faz questão de escrever que o Manchester City não colaborou, pelo contrário, atrapalhou as investigações, e isso é uma grande razão de demorar mais de 4 anos, enquanto a nota do Manchester City diz o contrário. Diz que se pega surpresa porque o City colaborou extensivamente com as investigações. Boa. A gente vai falar, e daqui a pouco eu quero a opinião da Tati também, sobre o âmbito esportivo disso, né? Porque, obviamente, que agora o City vai tentar blindar a sua parte esportiva do que está acontecendo no extracampo, nessa parte política, porque senão vai começar a atrapalhar todo mundo. Mas antes de ouvir a opinião da Tati, Fred, tem uma resposta interessante do Guardiola recentemente sobre essa questão, né? Mas bem antes do que aconteceu hoje, né? Quando é que foi isso que ele falou? Explica Foi no fim da temporada passada. Foi também no dia 6, como hoje, no 6 de maio, finzinho da temporada passada. O City já, se não era campeão da Premier League, estava para ser. E veio à tona mais... Porque assim, não é a primeira vez que o City é acusado, né? Já teve que pagar a multa da UEFA em 2014, já teve essa acusação e essa suspensão de 2 anos da Champions, revertida pelo CAIS em 2020. Então, é um assunto recorrente. E o Guardiola teve isso levantado mais uma vez entre tantas entrevistas coletivas, só que dessa vez ele falou algo que, se a gente colocar no contexto de hoje, me parece relevante. Every single word I said in all my press conference, even people don't believe me. Every word I said is because truly believe it. And when I defend the club and the people, it's because I work with them. And when I'm suspicious or the people accuse something, I ask to them, tell me about that. And when I say this was like this, like that, and like that, okay, I believe them. Because I said to them, if you lie to me, the day after I'm here, I will be out and you will not be my friend anymore. Tudo leva a crer, dona Tati Mantovani, que o Guardiola hoje já bateu um fio e falou, e aí, vocês estão mentindo para mim? Não é? Certamente. É porque é uma situação complicada para o Guardiola, né? Tudo que acontece fora do campo bola para os técnicos é muito complicado, porque eles são o porta-voz do clube em geral. A gente não vê o presidente, o diretor esportivo, ninguém do clube sai para falar. A próxima entrevista, quem vai falar em nome do City vai ser o Guardiola, ele vai ser uma enxurrada de perguntas sobre isso, e, na verdade, ele não é a pessoa adequada para falar sobre isso, porque não é o trabalho dele cuidar das contas do clube, né? Só que ele acaba sendo, como todos os casos de todos os técnicos do mundo, que são os que falam, que se pergunta sobre coisas que não está dentro do que ele tem que fazer. Mas é uma situação muito complicada para ele, porque imagina que essa investigação vai para frente, que a denúncia que foi feita é levada para a justiça e que a justiça acusa o Manchester City. Tá? Vai direto no esportivo. Imagina que perde pontos, que tudo que se fala é verdade. A situação do Guardiola é muito complicada dentro de tudo isso. Agora, enfim, o que o Marcelo falava antes, para mim, é muito chocante, assim, que o City está sendo acusado por uma coisa que foi feita em 2009, gente. Assim, é muito tempo. Por mais que a Premier League venha dizer que agora, que está vindo, que isso aí e tal, eu não consigo entender esse fair play que você está vendo que, em teoria, ele existe, como é que ele pode durar uma década? Assim... o que vai... E agora está vindo um monte de investimento de fora em vários clubes da Premier. Isso vai ser analisado pelo fair play da UEFA, da Premier quando? Daqui a 10 anos? Não sei. Imagino que o Fred tem informação de uma pressão dos outros clubes, os clubes que também têm donos, porque quase todos eles têm, mas que existe um limite, né? Por exemplo, o Liverpool. A gente vê o Liverpool fazendo investimentos, mas não investimentos absurdos e grandes quantidades. É feito investimento, mas não tão alto. E o Klopp é um cara que também dá a cara muito nisso aí, né? De bater de frente com esses investimentos. Deve existir algum tipo de pressão para que não demore 10 anos para se identificar uma irregularidade financeira num clube. Imagina, não sei, Fred. Porque quem quiser ser um aventureiro fica muito fácil, né?
Você Exato. vai para uma aventura, gasta quanto for, conquista um tanto de coisa, depois vai embora, vocês me desculpem todos, o clube fica aí e paga essa conta. Tem 2 pontos. O primeiro eu não sei o quanto que essas acusações ao Manchester City, é claro que se elas não resultarem em punição, fica só vou fingir que eu tô bravo, você finge que tá arrependido, e ficamos assim Sim. mesmo. Mas se vier a ter punições, eu não sei o quanto que isso muda estratégias de quem pensava ou tenta, na prática, replicar a estratégia Manchester City, né? Eu não sei se o dono do Chelsea tem essa estratégia, se os donos do Newcastle, que são um país, também têm essa estratégia, e se outros clubes também têm, ou possíveis investidores de Liverpool e Manchester United que estão no mercado também tinham essa cabeça. Eu não sei o quanto que a Premier está tentando traçar uma linha, por mais que tardia. E segundo, quando a UEFA pune o Manchester City lá atrás, em 2020, antes do cais absolver, eu não lembro o número exato, mas mais de metade dos clubes da Premier League cobraram a Premier League para falar, olha, se a UEFA está fazendo isso, por que vocês também não estão vendo o que o City está fazendo? E em várias entrevistas, o Guardiola, inclusive, recentemente disse que nunca esqueceu o nome de cada clube que pressionou a Premier League a fazer o mesmo. Mas esse negócio do lobbying externo fica óbvio, né? Obviamente que interessa ao Manchester United que o Manchester City seja investigado de cabo a rabo, e outros clubes também, porque no final das contas, o dinheiro é que vai mandar. Só que o fair play está aí para isso. E nunca foi questionado tanto o fair play do jeito que está sendo questionado agora, inclusive da UEFA, né, Beckler? Ainda nem voltou, está sendo reestruturado. Assim, eu sou a favor de que todos joguem o mesmo jogo, né? Que cada país tenha as suas regras particulares, eu acho que fica muito injusto, porque permite que em um país você invista muito dinheiro que o seu clube não consegue fazer, né? Por exemplo, o Manchester City. Olha, dona Etihad, nosso patrocínio de camisa vale 150 milhões de euros. Tudo bem, Manchester City, eu pago para vocês. Não chega a 750, mas você começa a maquiar esse tipo de coisa, lembrando que as acusações ao Paris Saint-Germain também caducaram, né, na UEFA, porque era exatamente sobre isso também, sobre maquiagem de acordo de patrocínio e tal. Hoje eu acredito que o Paris Saint-Germain tem realmente bons acordos, porque tem jogadores ali muito chamativos, mas eu acho que deveria servir igual para todos os países, porque os espanhóis são claramente prejudicados por conta disso. São claramente prejudicados. E nem falo Barcelona e Real Madrid, porque esses têm condição de ganhar dinheiro de outra forma. O Real Madrid não tem a maior receita do mundo, porque o Santiago Bernabéu está rodando a 70% da capacidade. E o Real Madrid ainda tem 50 milhões menos de receita do que tinha antes da pandemia, em bilheteria. Porque senão ele já teria a maior receita do mundo. Então, quando eu falo que a Espanha está sendo prejudicada, não entendam, por favor, que eu estou querendo advogar em prol do time que eu torço, porque eu estou falando pelos Sevilhas, pelos Atléticos de Madrid, pela Real Sociedad, por esses clubes que não têm a menor chance mais de brigar por coisa nenhuma. Porque os clubes que têm donos englobam tudo, porque os donos podem investir o que quiserem, e aqui na Espanha isso não pode acontecer. Então seria ótimo se todo mundo jogasse o mesmo jogo. Eu acho, a gente estava falando aí de Guardiola, que já vai ter repercussão esportiva, viu? O time cambaleando como tá, que não sabe exatamente... Acho que é a primeira vez que o Manchester City está patinando, desde que o Guardiola chegou, que não sabe exatamente o que está fazendo, para onde que vai a temporada. Em outras ele até podia perder, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Nessa não dá muita impressão, joga 2 jogos bem, 1 mal, aí joga 2 mal, 3 bem, e por aí vai. Que no meio tem que vir a público de provocar os seus jogadores, né? Provocar algum ânimo nos seus jogadores. Que daqui a 5 dias o Guardiola vai dar uma entrevista, que ele vai responder 15 perguntas e que 7 não vão ser sobre futebol, vai estressar o time, vai estressar o técnico, vai tirar foco, vai desviar a atenção, vai gerar uma distração que o clube e o time não podiam ter nesse momento. Então eu acho que já terá uma repercussão esportiva, que pode piorar e que deve piorar, mas eu acho que já terá nessa temporada.